Agora vamos com as notícias internacionais, gente, porque negociadores da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem hoje em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no que vai ser a primeira rodada trilateral desde a invasão em larga escala lançada por Moscou em 2022. Para falar mais sobre esse assunto, nosso editor de internacional, Acácio Filho, está comigo. Bem-vindo, Acácio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa sexta-feira para nós. Quem é que deve participar dessa reunião? O que dá para a gente esperar em meio a todo esse contexto que a gente vem acompanhando e uma semana bem movimentada aí para Donald Trump, né? Sim, bem movimentada. Primeiro, oi para você, oi para quem tem casa. Bem movimentada principalmente por causa do encontro dos líderes no Fórum Econômico Mundial em Davos. Lembrando que o presidente Donald Trump teve reunião lá com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e uma comitiva norte-americana foi mandada para a Rússia para conversar com o presidente russo Vladimir Putin. Isso foi considerado uma pré-rodada do que está sendo chamada essa primeira rodada de negociação trilateral com representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia em Abu Dhabi, porque é considerado um terreno neutro, os Emirados Árabes Unidos. O time de negociadores que vai para lá, desculpa, Roberta, o time de negociadores são negociadores técnicos e com muita confiança dos líderes, tanto da Ucrânia, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, porque eles querem manter o que na diplomacia chama de ZOPA, que é a zona de possível acordo, que é o que está difícil de chegar num acordo entre Zelensky e Putin. Claro que os líderes devem participar, tanto Putin quanto Zelensky, de forma remota, através de ligação ou videoconferência, mas nesse momento, agora finalzinho da noite lá em Abu Dhabi, quem está reunido são esses negociadores técnicos de cada um desses países, Roberto. A gente está mais acostumado a ouvir falar e comentar em reunião bilateral e hoje essa reunião de um trio, né? Trilateral, a primeira desse trio, com todo esse contexto que a gente vem acompanhando nos últimos 4 anos. Sim, e o presidente Donald Trump tem falou em Davos que estavam próximos de um acordo, mas o impasse, que é o que vem não permitindo que tanto Rússia quanto Ucrânia consigam concordar num cessar-fogo, ainda está sendo mantido. Inclusive, o próprio Volodymyr Zelensky falou em Davos que eles não chegaram em nenhum acordo sobre concessão de territórios, que é o que o Putin continua querendo e que o Volodymyr Zelensky não está disposto a ceder. O Acácio fica com a gente, mas vamos direto a Genebra, na Suíça, conversar sobre essa rodada nas negociações para um cessar-fogo na Ucrânia. Nosso analista de assuntos internacionais com a gente também nessa sexta-feira, Renato Machado. Bem-vindo, ótima tarde para você por aí. Fechando essa semana bastante movimentada, mais uma no noticiário internacional, né, Renato? Russos e ucranianos frente a frente, mas agora com americanos presentes tentando intermediar essas negociações. Qual que é a chance, hein, de um acordo de paz de fato, Renato? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, essa dinâmica nova da reunião com russos e ucranianos, como você falou, frente a frente, intermediados por pessoas da confiança de Donald Trump, então ela já era uma perspectiva diferente. Mas, claro, os obstáculos ainda estão lá, são difíceis de solucionar e, por isso, um acordo ainda é algo que parece distante. Vale lembrar que Rússia e Ucrânia já estiveram frente a frente em outros momentos, mas só os dois sem Estados Unidos. Em 2022, no primeiro ano da guerra, e no ano passado teve a rodada de negociações de Istambul e resultou em troca de prisioneiros e tudo mais. Um fato que está chamando a atenção aqui na Europa é que os europeus foram totalmente ignorados nessa rodada de negociação. Vale lembrar que Vladimir Putin chamou os europeus já de porquinhos, Donald Trump falou que os líderes eram fracos e ontem Zelensky, que tem na Europa o seu grande aliado, lançou várias críticas durante sua fala no Fórum Econômico de Davos, falou que o continente está perdido e que é um caleidoscópio de potências pequenas e médias. Só lembrando que Inglaterra e França fecharam um memorando de entendimento com a Ucrânia para mandar tropas para o pós-guerra, para garantir a integridade da Ucrânia. Então, estranho eles terem virado as costas nesse momento. Esse encontro, como o Acácio falou, ele foi definido, anunciado depois do encontro do Putin com o Steve Witkoff, com Jared Kushner, ontem em Moscou. Ele foi dividido em duas câmaras, podemos dizer assim, uma para discutir os assuntos militares, as questões para encerrar o conflito, e outra para a reconstrução da Ucrânia, da economia da Ucrânia. O Zelensky falou
que está praticamente pronto o acordo das garantias de segurança dos Estados Unidos, que é algo que ele não abre mão, ele quer que os Estados Unidos coloquem um papel que, no caso de uma nova agressão russa, os Estados Unidos vão sair em defesa da Ucrânia, assim como os europeus. Mas, como o Acácio falou, ainda tem esse obstáculo, que é a questão territorial. Zelensky hoje falou que isso é um assunto-chave, que precisa ser definido. O porta-voz da Rússia, o Dmitry Peskov, ele falou que as forças armadas da Ucrânia elas têm que se retirar da região de Donbás, que isso é uma condição para o avanço das negociações. Então, essa questão territorial ainda trava tudo, não vemos os lados dispostos a ceder totalmente. Putin quer anexar a parte que ele não conquistou em campo de batalha, Zelensky aceita congelar a situação atual, mesmo com perdas territoriais no campo de batalha, ou tem a proposta americana ainda, que é a criação de uma zona de livre comércio totalmente desmilitarizada. Só que Vladimir Putin não dá indicativo de que vai aceitar essa proposta. Acácio. Renato, que tipo de garantia, além dessa que está sendo garantida tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa, os Estados Unidos podem oferecer nessa negociação que a Europa não poderia? Isso ajuda a aumentar essa tensão que, nesse momento, os Estados Unidos têm com a Europa, tomando espaço, querendo se colocar como negociador de paz em conflitos pelo mundo? Eu acho que você tem toda a razão. Isso cria, sim, um mal-estar, essa iniciativa de Donald Trump de querer assumir ele próprio o papel de polícia do mundo, de juiz do mundo, excluindo todas as partes, ou relegando ao segundo plano, como no caso do Conselho da Paz, a que você se referiu, não tendo o poder de decisão. Só que o que chamou a atenção aqui na Europa é porque a Europa faz parte do processo. A Europa recebeu o próprio Steve Witkoff há algumas semanas para assinar um memorando de entendimento com todos. E Inglaterra e França foram além e se comprometeram a enviar tropas numa força multinacional para a Ucrânia para garantir a segurança. O que os Estados Unidos podem dar, que é o que Volodymyr Zelensky quer, é algo parecido com o artigo 5 da Carta da OTAN, que é, se um país é atacado, todos têm que sair em defesa. O Zelensky quer isso. Quero a garantia de que, se eu for novamente atacado pelos russos, vão me defender, em particular os Estados Unidos, porque a Europa, a cada dia mais, está mostrando fraqueza militar, desunião, muita dependência da força americana, inclusive na OTAN. Renato Machado, obrigada pela sua participação por aqui. Acácio Filho também, para a gente movimentar as notícias internacionais. Ótimo fim de semana para vocês.